Olá, o meu convidado de hoje é poeta, jornalista, romancista e um dos principais cronistas contemporâneos do país. Eu converso com Chico Sá, o Chico que é multimídia. Tem colunas em jornais impressos, está semanalmente na televisão como comentarista de futebol e também experiente no mercado editorial. Chico Sá tem mais de 20 obras publicadas de autoria própria e também em parceria com outros autores. Ele usa de humor e ironia para falar sobre mulheres, relacionamento, política, futebol. O trabalho mais recente foi em parceria com a atriz Maria Ribeiro e com Gregório do Vivier, Crônicas para Ler em Qualquer Lugar. Também lançado no fim do ano passado, o livro Sertão Japão, que faz a conexão entre o sertão nordestino e a cultura oriental. Olha, falamos de tudo: crônica esportiva, crônica de amor, literatura, jornalismo, investigações e o sertão. Tudo isso no Iluminuras e já está no ar. Chico Sá, muitíssimo obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade em conversar com a gente aqui na TV Justiça. Eu que agradeço. Bom mais uma vez estar aqui para conversar com vocês. Bom, olha só, você nasceu em um ambiente rural, Crato, Ceará, né? O teu acervo predominantemente era composto por livros didáticos. Então eu queria saber como é que você começou a ter acesso a obras de literatura, quando que você começou a ler, o que te incentivou? Boa, Rafaela. Eu tenho vim de uma família de zona rural, pequenos trabalhadores ali, camponeses do Cariri, e se não tinha em nenhuma geração da minha família um grupo de leitores, não éramos até então uma família que tivesse leitores e tal. Mas apareceu um abençoado professor na minha vida chamado Geraldo Bilé. Era Geraldo Rodrigues, o apelido dele era Geraldo Bilé. Bilé, normalmente, do interior, é aquele cara meio malucão, coitado, ele era, na verdade, era o mais sábio de todos, mas era tido como Bilé porque lia muito, né? Era chegado na leitura. E eu agradeço, assim, devo tudo a ter me formado leitor e ter ido por caminho da escrita a esse cara, o Geraldo Bilé, que era professor lá numa localidade chamada Sítio das Cobras, em Santana do Cariri, que é vizinho ao Crato. Eu havia nascido no Crato, mas a gente morava nesse sítio lá em Santana do Cariri. E foi esse homem que me botou a ideia de que ler é uma grande aventura, que ler é maravilhoso. Foi esse professor. Ô Chico, você foi repórter investigativo há muitos anos, inclusive premiadíssimo. O Chico ganhou o prêmio ESSO, que é um dos mais prestigiados, né, do jornalismo brasileiro. E você também foi o repórter, o jornalista, quem descobriu o paradeiro de PC Farias. PC Farias, gente, foi tesoureiro de campanha do então presidente Fernando Collor. Ele teve a prisão preventiva decretada, fugiu e foi o Chico quem descobriu onde o PC Farias estava. Bom, quando foi que virou a chave? Você começou a se dedicar mais à literatura e começou a escrever? Porque eu imagino que nessa época você nem tinha muito tempo para se dedicar a isso. Eu havia feito uma trajetória assim, quando eu saio aí do Cariri fui do Cariri para o Recife, estudei, fiz faculdade lá. Quando eu saí para o Recife, era com a ideia na cabeça que seria um escritor. Só que eu, inocente, puro e besta, não dava conta de que essa profissão não existe no Brasil. Acho que na época só o Jorge Amado ganhava dinheiro com livro, não existe ser escritor. E no Recife eu iniciei o caminho que a maioria dos escritores no Brasil fazem, né? Ou você vai para o serviço público, sei lá, você tem Drummond, você tem Vinícius de Moraes, você tem assim, milhares de poetas e escritores que fizeram o caminho do serviço público e conseguiram ali no paralelo escrever. Eu fui pelo caminho da redação do jornal, porque eu acho que é outro caminho que os escritores no Brasil sempre trilharam, sempre foi uma trajetória óbvia no nosso universo. E me formei em jornalismo e fui trabalhar inicialmente no Jornal do Comércio, trabalhei nas várias redações
do Recife, mas eu nunca perdi de vista a perspectiva de escrever livros, da literatura. Eu seguia ganhando minha vida no jornalismo, na redação, mas sempre escrevia, guardava, mas só isso foi tomando conta da minha vida. Você sabe, você é do ramo, sabe que o jornalismo vai te levando e não tem mais volta. E são plantões sem limite, é, em redação de jornal, era aqueles pescoções de sexta-feira, você vive praticamente para o jornal. Mas no começo dos anos 2000, 2001, por aí, eu disse, espera aí, eu preciso retomar isso que também era um sonho da minha vida, então não posso deixar esquecido para lá. Mesmo eu amando hoje o jornalismo, sendo um repórter assim, quase 24 horas, eu preciso retomar esse lado literário. Foi aí que eu comecei a juntar textos, aí lancei meu primeiro livro de primeira reunião de crônicas e passei a levar bastante a sério no mínimo, dividindo com o jornalismo. Aí ficou meio a meio. O que te inspira? Eu sou sobretudo um cronista. O que me, assim, acho que o que move a minha escrita é a observação. Isso vale para uma crônica esportiva de futebol, como para uma crônica de amor, que é outra, digamos, é outra especialidade minha. A maior parte do meu tempo eu estou escrevendo ou uma crônica esportiva ou uma crônica de amor, relacionamentos e tal. Então, nesse aspecto, o que vale é a observação. Aliás, agora eu vivo o pior momento da minha vida como cronista, porque eu tô sem meu material de trabalho, que são os garçons, que são as mesas de bares, que são a observação em público das pessoas. Eu estou desguarnecido de todo esse material de trabalho. Então, eu estou me recorrendo, eu estou me virando da janela. Da janela do meu prédio, tentando pescar as coisas e ser um cronista, porque o cronista ele depende muito dessa observação, do passeio na rua, do passeio no parque com a minha filha. O cronista vive dessa observação. Então é um momento que eu tenho que me virar pela janela ou com a memória. Nunca foi tão difícil ganhar a vida como cronista. Agora, Chico, você também é muito ativo e combativo nas redes sociais, sobretudo no Twitter, né? No Instagram também você publica ali dicas de livros e tal. Isso te ajuda também? Tem te ajudado a escrever, a pegar esse momento, esse tempo sombrio, né? Nós vivemos esse período muito louco. Eu acho que ajuda a viver, assim, torna mais leve tudo. Em vez de uma longa discussão em bar com os meus amigos, que aqui dava uma desopilada e tal, e tinha aquele momento mais pesado da discussão, o momento de se abraçar depois e vai e vem. Eu resolvo isso nas redes sociais. Acho que dá para aliviar um pouco a história. Mas, no geral, as redes sociais acabam tomando muito tempo do escritor, sabe? Quando você começa comentando um jogo de futebol da Copa de 82, aí entra na política, entra no comportamento, você tem gasto o expediente inteiro ali. Então, nesse momento é muito benéfico, porque a gente está sem a mesa do boteco, sem o encontro dos amigos, então resolve um pouco. Mas no dia a dia o escritor precisa pouco de se fechar na biblioteca ali, no escritório, e tentar... É um exercício muito mais solitário do que esse pagode de rede social. Agora, olha só, o leitor que estava um pouco desaparecido, o brasileiro lê pouco, né? Você acha que ele reapareceu nesse momento de pandemia? As pessoas estão em casa, sem ter o que fazer, esse cotidiano às vezes chato. Será que as pessoas estão lendo mais? Eu acho que como tem um estado de carência generalizada, eu não sei se tem a gente está vivendo um momento tão desgastante também, que eu vejo muita gente sem concentração para a leitura. Até estão atento a coisas literárias, mas assim,
Eu fiz agora, eu dei um curso de crônicas, é, eu estou fazendo vários bate-papo, lives sobre literatura para centros culturais, portais de literatura, editoras, etc. Mas eu, não, eu escuto as pessoas se queixando muito dessa falta de concentração. Tem muito tempo livre, mas a concentração para a leitura acho que não é o ideal a concentração desse momento. Eu acho que é muito mais legal você ver uma live da Tereza Cristina do que ler um livro, assim, porque eu tenho conseguido ler, mas juro que até um pouco menos do que eu leio no dia a dia, porque é um período pesado, né? Por mais que a gente tente se virar, tornar mais leve, etc., mas você vê seus filhos trancados, querendo ir para o parque, sabe, tem um sábado bonito, aí, em vez do passeio, tem que ficar ali na sala, Puxado, né? né? Inventar, improvisar uma brincadeira, fazer da casa uma oficina ali, um parquinho, a casa virou sala de aula, virou essa bagunça toda, né? Então, não sei se. Eu tenho ouvido muita queixa de que está faltando concentração para a leitura. E dos escritores também para escrever, assim. Porque antes, quando começou, na primeira semana, a gente ficava brincando entre nós, escritores, assim, que agora sim, agora eu escrevo minha grande obra porque eu tenho tempo, mas não tem sido o caso. Acho que a coisa agora é se virar para sobreviver, para passar esse período, né, para tentar respeitar o máximo possível. Aqui em casa, pelo menos a gente conseguiu, estamos trancados desde o 14 de março, é, temos feito o dever de casa direitinho. Mas eu acho que todo mundo tão agoniado e o próprio noticiário político tem tomado muito da gente, sabe? Essa angústia do que a gente está vivendo. Então não é um período assim de relaxamento para você se aprofundar em leitura ou até mesmo na escrita. Vamos falar de coisa boa então. Olha só, no Por finalzinho do favor. ano passado, o seu trabalho mais recente é Crônicas para Ler em Qualquer Lugar, que é fruto, né, Sim, do projeto Você é o que Você lê. Esse projeto, gente, muito bacana. Inclusive, a turma veio para Brasília, rodou 26 capitais do país, que era um bate-papo sobre literatura, mas sem aquela formalidade da literatura. Foi sucesso total, mais de 30 mil pessoas. Vocês viajaram sim, 3 anos, né, com o pé na estrada, sim. viajando. E o que motivou, por que vocês resolveram eternizar esse projeto no livro? Deu nesse livro aqui, não sei se está vendo aí. Aham. A gente rodou quase todas as capitais e teve uma boa conversa, porque a literatura nem sempre tem essa leveza que a gente tentou dar, né? Às vezes a literatura é muito levada por uma coisa solene, como fosse escrita por seres iluminados que estão lá numa torre de marfim, que não pertence ao dia a dia das pessoas. E no nosso caso, eu, a Maria Ribeiro e o Gregório do Vivier, a gente tem uma literatura, além de leve, a gente tem como quase missão é, é, tornar essa literatura algo do dia a dia. É uma crônica que você pode ler no ônibus ou no consultório e aquilo te animar para a vida, ou te fazer refletir ou rir e tal. A gente acredita muito na literatura com o poder de estar no dia a dia das pessoas. E isso foi a cara do projeto. Aí em Brasília, fizemos na Livraria Cultura, acho do Shopping Iguatemi, rodamos feiras livres, sei lá, em Nova Olinda, lá na minha área do Cariri, fizemos uma noite de lua cheia no sertão, foi a coisa mais bonita do mundo, no terreiro ali para todo mundo ouvir. E a gente achou que valia a pena deixar esse nosso encontro guardado no livro. Acho que o livro reflete muito isso. São crônicas ou divertidas ou reflexivas. Tem muitas coincidências. Era um período que eu e o Gregório estávamos passando muito por essa questão da paternidade. Ele pai da Maitê, o pai da Irene. As duas meninas nos acompanharam no final dessa turnê. Eu acho que valia a pena deixar esse livro
E pena que a gente não teve, por conta da quarentena, a gente tinha um projeto de circular, fazer uma outra rodada só com o lançamento do livro. Mas quem sabe, daqui a pouco a gente volta. Tomara, tomara. Bom, falando na É. Irene, a Irene linda, tem 3 anos e pouquinho, nasceu em 2017. O que que mudou no Chico, escritor, depois da chegada da Irene? Eu sei que você refletiu algumas coisas e de repente tem até um projeto de um livro infantil por aí. Ah, não, mudou tudo, né? Bagunçou geral desde a ideia do que é importante na vida, na hierarquia das coisas, aquela lista que você faz de, às vezes, só inclui bobagem, agora não, começa com Irene, Marita, e, e essa paternidade também aos 50 e tantos já, né? Não foi nada planejado, porque eu não pensava. É, podia ter vindo alguma coisa antes, não tinha esse projeto. Só vou ser pai quando completar 50 e tantos. É porque chegou uma boa hora, estava numa boa história de relacionamento com a Larissa, foi tudo numa hora muito boa. Mas eu acho que essa paternidade um pouco. Eu chamo avô-rai, que você vira avô e pai. Essa paternidade a essa altura do campeonato é sensacional, porque também coincide com o momento de uma certa calmaria sua, né? Você não está mais na loucura completa, dá uma reviravolta nos valores, né? Até esse fato, eu nunca pensei em escrever nada para criança, hoje eu só penso nisso, sabe? Estou muito voltado para esse. Para a tentativa de fazer alguma coisa por conta da minha experiência de leitor para ela. Eu toda noite antes de dormir, eu acabo lendo vários livrinhos ali. De tanta solidão, Nema aprendeu a falar com os animais nos seus idiomas. Passados alguns anos, quando toda a aldeia começou a considerá-lo doente do relincho e a se afastar dele e a atirar nele pedaços de telha e pedras, ele encontrou uma caverna nas montanhas e passou a viver sozinho, se nutrindo de cogumelos e frutos do bosque. Eu acho que uma próxima aventura será seguramente nesse universo aí da literatura infantil. Tá para sair alguma coisa. De repente você até aproveita a quarentena, né, já para começar a desenhar alguma coisa nesse sentido. Sim, não, já tem muita coisa anotada. Eu acho que o mais importante é esse laboratório das leituras para ela, sabe? Você começa a identificar palavras que são importantes, palavras que comunicam, palavras que não, o que chama atenção, se é história ou é uma palavra estranha. Então, acho que isso tá me valendo como um aprendizado para me tornar um autor nessa área. Era uma coisa que eu acho que eu não sem esse laboratório, eu acho que eu não me arriscaria a escrever para esse público. Agora já me sinto um pouco autorizado. Ô Chico, no ano passado também você lançou o Sertão Japão, onde você faz esse mix, né, que é até curioso. Você traz aí, mistura a cultura nordestina com a cultura oriental, né? Como é que você construiu essa conexão poética entre os dois universos tão diferentes? Eu achava, assim, desde que eu comecei a conhecer um pouco de cultura japonesa, principalmente do cinema japonês e literatura japonesa, eu achava muito parecido com o mundo do sertão. Sobretudo a história do ritmo, como vivem as pessoas. Eu achava muito zen, o sertanejo muito zen de alguma forma. Tem uma imagem que sempre me chamou muita atenção, aquela imagem daqueles homens e mulheres na frente das casas, olhando para o céu, vai chover ou não vai chover, alguns até comendo ali na frente das casas, aquela casa ali de taipa e as pessoas naquele banco ou acocorado e olhando para o horizonte. Eu via muito isso como semelhança da cultura também do mundo, mais do mundo rural do Japão. Aí, num segundo momento, eu vivo muito na Liberdade, eu estou sempre lá tanto nos restaurantes mais tradicionais como em botecos japoneses mais raiz ali e tal. E lá eu vi assim quem eram os principais cozinheiros hoje, que eram jovens nordestinos que acabaram de sair da roça,
e cai dentro de uma cozinha japonesa. Então, juntou essa ideia minha da imagem parecida, das imagens parecidas com os dois universos, sertão e Japão, com esse fato de muitos chefes de cozinha da comida oriental de São Paulo serem nordestinos, e aí eu tirei fiz essa viagem maluca dos dois universos. E essa viagem maluca também traz mais uma vez o Chico romancista. A gente fala muito Chico cronista e tal, né? Você não só flertou com o romance, né, esse estilo, e ele veio para ficar, porque tem Big Jato também. Eu acho assim, que eu sou tiver que assinar no hotel para entrar ali, botar a profissão, hoje eu colocaria cronista. Acho que eu sou mais um cronista do que um escritor de ficção. Mas essas experiências que você citou me deram um gosto pela ficção. Eu acho que sempre ali sei lá, de 4 em 4 anos, eu vou aprontar uma coisa nessa área da ficção ou da poesia, sair um pouco da crônica. Mas eu acho que a minha posição de titular mesmo, assim, eu me sinto à vontade, e eu acho que a minha história é como cronista. Eu acho que essa é a primeira além do meu mundo de repórter, de anos e anos, eu acho que ser cronista é a minha história, é a minha vocação assim, nesse mundo. Você é muito crítico, né? Eu percebo que você é autocrítico, você até tentou mudar um pouquinho na tua coluna, o teu texto, ir mais direto e tal, e aí os leitores cobraram. Ó, cadê aquele Chico, né? Eu estou sempre relendo, e quando eu releio, às vezes eu digo, minha Nossa Senhora, como é que eu posso ter escrito essa desgraça? Isso está muito ruim. Ou às vezes escrevo à noite, quando eu vou reler de manhã para dar uma corrigida e tal, eu acho também muito ruim. Então, eu acho que esse exercício que vale para todos nós, enquanto a gente estiver vivo, trabalhando e tal, a gente tem que ter essa percepção, senão relaxa muito, sabe? E o que eu percebo é que de tempos em tempos eu pego o mesmo texto da minha crônica e está preguiçoso e relaxado. Porque você aprende uma fórmula ali de ganhar vida e fica mais fácil, já sabe os truques e tal. Mas se você acomoda, se você não dá uma revirada, faz uma releitura, acho que você vai perdendo a força o texto. E você começa você mesmo não gostando. E aí já começa a complicar. Então, eu tenho vários momentos, bate assim uma crise mesmo em relação ao texto. Aí eu tento dar uma parada e reformular alguma coisa. E é nesse sentido que eu fiz essa reflexão aí. E eu acho que tem que ter, de tempo em tempo você tem que. Não é que você mude ao ponto do leitor não conhecer mais você, mas que às vezes aconteceu em algumas reviradas minhas, como você observou. Por exemplo, sei lá, eu era um cronista de jornal. Eu acho que tem uma diferença mesmo na leitura de um texto num blog para a leitura de um jornal impresso. Eu acho que o nosso texto de cronista teve que ir mudando aos poucos naturalmente. Uhum. Uma coisa é você fazer uma leitura num celular de uma crônica, eu acho que aí tem que ser texto mais curto, até a respiração, a pontuação, acho que tem que ser outra. São esse tipo de observação que um escritor, que um cronista deve fazer e mudando, né? Mudando porque sabe que está escrevendo em outra linguagem. A gente vive num momento de competição do texto. O texto compete com 1 milhão de vídeos, 1 milhão de blogs, 1 milhão de... Você tem 1 milhão de veredas para pular fora ali, de 1 milhão de links. Então, imagina como é que eu vou segurar um leitor, sabe, ali com o celular na palma na mão. Eu tenho que ser muito mais forte do que eu era como cronista há 30, 20 anos atrás. Você tem essa visão assim ampla porque você também é um cara multimídia, né? Você está na televisão, você está no rádio, você está na internet, em todas as plataformas. Sim, isso ajuda muito, ter a percepção. Assim. Embora a minha principal história seja escrever, mas eu estou já em TV já tem um tempão, acabou. Eu fui só por uma brincadeira, que eu comecei na TV Cultura,
no Cartão Verde, lá com o Dr. Sócrates. E acabei depois, pulei lá pro Saia Justa, quando tinha aquela versão Homem e Mulher. Depois Papo Segunda, e veio agora estou no Sport TV, toda sexta, 10 horas da manhã, com o Redação Sport TV, com o Marcelo Barreto. Então não parei mais de fazer TV, que era uma coisa muito estranha para quem vivia escrevendo numa redação, né? Foi um susto. Mas acabaram se acostumando com a minha cara feia e seguimos por lá. Por favor, não pare de fazer TV, a gente quer te ver. E você foi mordido também pelo bichinho, né? Você adora televisão. Hoje consigo dar uma olhada boa para a câmera ali, mas era muito estranho no começo. Chico, o papo tá muito bom, mas eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já a conversar aqui sobre literatura, futebol, crônicas. Você não saia daí porque o programa Iluminuras volta já já com mais papo muito bacana com o poeta, jornalista, cronista Chico Sá. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Iluminuras e hoje o meu convidado é o jornalista, poeta, cronista Chico Sá. Vamos falar agora de uma dobradinha que você ama e sempre amou, futebol e literatura. Sim. Eu observo nos teus textos que você dá protagonismo aos personagens mais dramáticos, aquele cara sofredor, que vende a casa para acompanhar o Corinthians no Japão. Inclusive, eu tenho um exemplo desse lá em casa, quase. Eu tive que puxar a orelha, porque o marido queria fazer isso para ir para o Japão. Essa paixão alucinante pelo futebol. Eu percebo que você gosta desses personagens e, muito além, você não fala isso nos seus livros, né? Aquela coisa de tática e tal, de jogadas, você, claro, faz isso no teu programa, na tua participação. Agora, nos livros, a pegada é outra. Esse corintianismo aí que você falou, eu conheço muito bem. É que me interessa como cronista de futebol, até mesmo na televisão, às vezes tenho que comentar um pouco, mas mesmo assim eu ainda prefiro esse tipo de personagem, que é o torcedor maluco, o efeito desse torcedor na casa dele, nas discussões da família, o que causa um corintiano maluco dentro de casa, em um dia, por exemplo, que o Corinthians não vai bem, o que causa isso no humor do casal, sabe? Esse tipo das maluquices do futebol, o que o futebol é capaz de provocar na vida de uma pessoa, essa passionalidade, isso é que me interessa na crônica esportiva. O futebol como esse fenômeno social que é no Brasil, né, de conseguir mudar a vida de uma pessoa. Outro dia eu vi uma pesquisa que na derrota, assim, quando o Corinthians perde em jogos muito importantes, você tem reflexo disso nas fábricas, de número de faltas de operários e tal. Na saúde, tudo emocional, na saúde das pessoas física. e tal, na saúde psíquica. Então, esses detalhes, sempre as comemorações, esse caso que você citou de vender tudo e ir para o Japão ver o Corinthians, ou vender tudo e ver o Flamengo lá em Lima, no Peru. Isso eu acho que é a grandeza, e eu acho que é o que rende mais para a crônica esportiva, sabe? Você pegar o drama do futebol. O Nelson Rodrigues dizia que em qualquer pelada, em qualquer ajuntamento de torcedores, você era capaz de detectar uma paixão digna de uma peça do Shakespeare. Porque sabe, então esse olhar que me interessa. Tem tanto craque escrevendo sobre táticas, tem o Tostão, que é o que eu mais amo, temos o PVC, no outro lado temos o Juca Kfouri. Deixa os caras que manjam de futebol dentro do campo escrever, e eu prefiro ficar com
com a festa ou com a dor do futebol. E eu acho bacana também, porque quando você escreve de futebol, o teu livro e tal, você exalta o futebol raiz, né? Porque hoje a Sim, garotada gosta de clubes internacionais, né? Eu sim. tenho dois meninos, eles curtem jogadores que estão no Barcelona, enfim. E você resgata esse futebol até pelo teu time de coração, né? Sim, sim, sim. Você E- fala muito do futebol da várzea e tal. Eu acho bacana também essa questão, que a gente deixou um pouquinho de lado. eu tento não ficar só na elite ali do futebol, na Série A, né? Faço um, sei lá, o Juventus aqui da Moca, eu acho que tem que estar na minha crônica, sabe? Os times do interior do Nordeste, sabe? Acho que tem muita gente dedicado à Série A ou à Champions League. Eu prefiro a Lampions League, que é como eu chamo a Copa do Nordeste. A Lampions League me diz muito mais do que a Champions. Então, eu procuro com um certo humor, com um certo romantismo, é, retratar muito esse futebol. Um jogador anti-herói, tá? Porque você pega. A gente acha que esse futebol todo glamouroso, né, é composto por Neymar, pelo Cristiano Ronaldo, pelo Messi, por essa turma de elite. Quando você vê no Brasil, por exemplo, assim, 70% dos jogadores ganham abaixo de R$ 2.000. Assim, muitos trabalham 4 meses por ano, porque o campeonato que eles disputam acaba e não tem mais. Então ficam como ciganos, jogam aqui no interior de São Paulo, correm lá para o Ceará, correm para Pernambuco, para Bahia. Vivem nesse perrengue, jogam disputam os que disputam a Série C, Série D, viajam, sei lá, Belém, Brasília de ônibus. Essa saga, esse outro futebol, eu acho que tem que ser retratado, para não ficar só no futebol limpinho, tudo certinho lá da Série A. Agora, Chico, a bola sempre foi um tema muito caro para você. Mas por que o teu livro demorou tanto? O teu livro vem em 2016, 2017. Eu me É, refiro à Pátria em Sandálias da Humildade, aí um sim, trocadilho sim, com o livro de Nelson Rodrigues, né? Por que sim. você demorou tanto a lançar essa obra? Isso é verdade. Assim, eu escrevi de futebol a vida inteira e assim, me dei conta, e muito por cobranças de amigos, eu acho que eu deixava, como eu escrevia semanalmente no jornal ou depois no blog, eu cometia o mesmo preconceito que a literatura do Brasil, ou a academia, os acadêmicos é, tiveram com o futebol ou têm com o futebol até hoje, que é achar que não tem o valor de estar nos Uhum. livros, de ser estudado, de virar tese, etc. Hoje em dia a gente até resolveu um pouco essa dívida. Futebol, contos sobre futebol, romances sobre futebol, livros sobre futebol já estão mais na livraria, são estudados, etc. Mas eu acho que eu mantinha eu amante do futebol, amante da literatura, eu acabava alimentando um pouco também esse preconceito e eu mesmo não escrevia, sabe? Não publicava sobre futebol. Deixava relegado ao jornal semanal ou ao blog, etc. E eu aí acabei resolvendo um pouco essa dívida. E agora estou terminando um novo romance e é um romance sobre futebol. O personagem principal é um goleiro meio existencialista, sofredor, solitário e tal. E é também no universo do futebol. Mas foi a partir daí que eu dei conta que, pô, falo tanto, eu amo tanto e não coloco na minha literatura, sabe? E o romance sai quando? Romance, eu quero terminar até o final desse isolamento e eu acho que no começo do próximo ano, porque não dá para pensar nada esse ano, né? Esse ano tá perdido, né? Assim, tá. E lançar e fazer um lançamento que você não pode nem dar um autógrafo, sabe? Esse Eu gosto contato muito é muito bacana, né? Eu sei que você gosta disso também, de então eu conversar. vou. Acho que a obrigação é terminar agora e tentar lançar no próximo ano, quando abrirem mais um pouco. Olha só, a tua estreia como romancista foi em Big Jato, virou filme.
filme de Sim. sucesso, bombou aí. E aí a gente fica assim, né? O que que é verdade, o que que não é? Você deixa essa dúvida no ar, né? Conta pra gente, o que que ali é a tua história? Olha, eu acho que o bom é definir o Big Jato como uma autobiografia adulterada, fantasiada. Depois que escrever sobre a sua infância, 30 anos depois, 40 anos depois, naturalmente você vai fantasiar aquilo. Tua visão sobre a infância é naturalmente mais romantizada, tem outras cores, outro filtro, né? E eu acho que Big Jato é muito isso. E tem também assim, há uma troca de personagem. Tem o O personagem velho? que aparece como o velho, que é muito que é o pai no livro. Aquele universo e o jeito de falar, aqueles resmungos, aquela grosseria dele, é muito mais um avô materno do que o pai. O pai já está muito no tio. Então tem essa misturada. Eu acho que o livro é fiel à minha infância, mas os personagens estão trocados, as frases, os lugares. Eu acho que tem uma mistura de coisas que eu percebi um pouco, mas quem percebeu mesmo foram as pessoas da minha família que leram o livro. Sabe? A história está toda aqui, nossa história está toda aqui, mas tem a frase que não foi do avô, que foi do tá no pai e tal. Então, lá está aquele Cariri dos anos 70, né? 70, tá tudo ali, tá a boleia de caminhão, tá toda a história, tá Luiz Gonzaga, os Beatles, o universo do rádio do interior, tá tudo lá. Mas não é fiel os personagens não são 100% aqueles. Tem uma pequena adulteração que é de você escrever uma coisa 40 anos depois. Como é que foi revisitar o teu passado? Você tinha essa dívida, assim? Você sempre imaginou, olha, um dia eu quero voltar a essa história, eu quero resgatar isso? Como é que veio o Big Jato? Eu já usava muito nas crônicas uma coisa ou outra de memória, estava sempre usando muita coisa. Mas para colocar numa narração só, assim, essa história, eu acho que era uma dívida até psicanalítica. Eu acho que me ajudou muito. Foi uma terapia incrível, sabe? Em momentos eu me pegava chorando, em outros rindo demais durante a escrita. Acho que deu uma... Essa revisão foi muito... Para minha cabeça foi incrível. Que bom que muitos leitores também gostaram, Com certeza. Muito mas bom. já me fez muito bem, assim, é, eu voltei lá depois de escrever tudo isso, eu voltei mais leve, sabe? Era uma conversa mais leve com o lugar, com as coisas. Acho que essa revisão me fez muito bem, até desse ponto de vista de terapêutico. O sertão, ele está presente na tua obra também, mas nem sempre foi assim. Acho que no início, né, você escrevia para jornal impresso urbano, tal, teu público Sim, sim. era assim. Então você, ao longo dos últimos anos, o sertão é uma temática que vem sendo abordada com maior frequência? Sim, você disse a coisa inteiramente certa, a tese é essa. Eu acho que também eu tinha um encanto, como matuto, como sertanejo que vai para a cidade. Acho que nos primeiros anos eu tinha também um encanto, um novo encanto pela cidade. Então o olhar era muito esse. E com o passar do tempo eu fui como se tivesse uma volta mental muito forte ao sertão, assim. De passar, desde o Big Jato, é muito mais presente Uhum. as imagens de sertão, tanto que tem o Sertão Japão, na crônica, assim, o sertão volta com tudo. Eu não voltei para lá, mas ele voltou para mim assim, inteiraço. Sabe? É uma presença muito mais forte. Hoje eu sinto muito mais necessidade desse tema e de falar sobre isso. É, foi tomando conta. Eu acho que se continuar assim, eu vou acabar voltando para lá, porque tem sido. Mas você volta com frequência, inclusive você leva a Irene lá. Tem essa volta, porque essa volta ela realimenta muito, sabe? Cada ida dessa lá, acho que o cronista volta
realimentado para escrever com novos temas, novos textos, novas histórias. Sempre mantive, nunca deixei de, todo ano vou e tal, mas eu digo acho que tá rolando uma cobrança mais pesada de mim para mim mesmo, assim, de quase uma coisa física de estar mais lá, sabe? Ô Chico, olha só, e você falou, né, sobre os livros e tal. Como é que é o teu processo criativo? Você falou agora há pouco, porque às vezes eu escrevo à noite, no dia seguinte eu olho, e aí quero mudar o texto. Você é bem regrado no teu processo de escrita? Não, até regrando, acho que a redação acabou dando essa educação dos prazos, das coisas, né? Queira ou não, o jornalismo chega uma hora que eu tinha que entregar a matéria. É deadline, não tem como, né? Então eu acho que aí acabo escrevendo muito rápido também por conta das obrigações jornalísticas de chegar da rua com uma apuração, com a investigação e ter que escrever aquela matéria ali em 40 minutos e já tinha que ir para o jornal. Eu acho que a redação deu essa disciplina e essa forma de escrever mais rápido e tal. Então eu consigo ter uma disciplina mínima. Mantenho a mesma bagunça da arrumação de escritório. Isso não, isso é bagunça, isso é um caos. Mas nesse sentido da produção, consigo manter essa ideia de prazo na cabeça. Mas reviso muito. Tem texto que eu acabo não publicando porque acho que não tá legal e volto ao texto, mudo, tiro e por aí vai. Graciliano Ramos é o teu preferido? Eu acho que é um dos nossos autores nacionais, é o que mais fala comigo, assim, quando eu li Angústia, Vidas Secas, esses livros foram muito impactantes. Eu acho que são responsáveis por eu ter pensado um dia ser escritor. Porque eu vi ali aquele cara, né, tratando de coisas da minha realidade com aquela linguagem que eu até então não tinha visto em outros escritores. Eu acho é, ele é mais seco no jeito que escreve, sabe? Mais econômico na fala. Ele repete, ele consegue de uma maneira muito feliz reproduzir a prosódia, os diálogos, a fala do sertão, a fala de um homem do interior do Nordeste, as imagens que ele usa, né, são muito fortes. Então ele foi o cara que, quando eu li, bateu, eu digo, isso é o meu guia, isso é muito forte, não dá mais para abandonar isso. Você publicou esses dias, né, um livro... Foi a Angústia. Isso, a Angústia, que você acabou de falar. Que foi dessa última releitura, né, que eu fiz. Eu acho que o personagem é muito, muito forte. Primeiro que é desse universo nosso do jornalismo, no universo da redação. O personagem Luiz Silva, ele é colaborador de jornal, trabalha em jornal, trabalha no mundo da escrita e além desse universo da redação, tem o universo amoroso que ele sofre mais do que tudo na existência, num amor maluco lá pela vizinha dele, que era a Marina, que acaba, na verdade, sendo levada digamos, um cara muito mais bem sucedido na profissão, na vida, no dinheiro e tudo. Então, esse livro retrata para valer a ideia de angústia de uma forma, de um sofrimento assim, uma fidelidade ali ao universo nordestino, é o que mais sempre me pegou. E você seguiu bem a linha do mestre, né? Porque esse amor maluco, tu adora, né? Você fala muito sobre isso ao longo da tua carreira. Sim, é o meu grande tema, né? Sempre foi o meu grande tema. A gente falou um pouco de futebol, mas isso foi essa crônica, e não só do livro, né? Essa crônica amorosa, dos relacionamentos e tal. De certa forma, o que eu mais falei também na televisão, sabe? Ficou como uma marca ali da minha... É o especialista, né? Nesse campo amoroso. Não, é um
não sei nem se eu entendo tanto, mas Entende. para escrever sobre o assunto, eu acho assim, que é um assunto inesgotável, né? Sempre você vai ter. Você pode até mudar um pouco os costumes. É, a ideia de relacionamento pode ter mudado, ser mais longa, mais líquida, como dizem hoje, que seja, é, ela é menos, tem menos duração, ela pode ter outro propósito, ela pode ser mais virtual, ela pode mudar o formato, mas a ideia, do amor, isso é uma discussão eterna. Sabe? Você tem esse material de escrita na mão, isso é inesgotável. Ô Chico, para a gente finalizar, a gente vive esse período muito sensível, né? Crise política, crise sanitária, essa angústia, né? Trancado dentro de casa, com medo. O medo acaba permeando as nossas relações e tal. O que você indica para quem está acompanhando agora? Vamos ler o quê para conhecer a história? Ou tentar esparecer um pouquinho? Qual a sua dica de leitura? Eu tentei coisas mais pesadas, mas eu acabei voltando para uma literatura mais de entretenimento, por exemplo, eu comecei por curiosidade, por o livro que foi muito falado agora durante esse período, que é A Peste, do Albert Camus. Uhum. É rigorosamente o que a gente está vivendo. Exatamente. Só que você muda lá para a Argélia, para outro período, para outro tempo. Mas então, eu tentei esse tipo de livro que retratavam e já era uma releitura, mas não caiu bem. Achei tão realidade em cima de realidade que eu preferi ir para os romances. Aí eu reli o Graciliano, eu reli literatura policial, que saía completamente, ia para o entretenimento, né? Eu vi muito seriado, mas para tentar não bateu a coisa de aprender coisas ou eu entrar numa linha de eu estudei muito crônica, a história da crônica no Brasil, desde o Machado de Assis até, sei lá, o mais novo cronista, sei lá, do Machado de Assis a Cidinha da Silva ou ao Antônio Prata, que são cronistas de hoje. Eu estudei muito para esse curso que eu dei, que foi um curso de uma semana. Agora, no início de junho, né? Essa troca foi bacana? Foi muito legal. Eu vou voltar a dar esse mesmo curso nessa plataforma que chama Bora Saber, que é o curador que organiza o Marcelo Rubens Paiva. Ele que está organizando esses cursos. Então, isso foi uma coisa muito legal da quarentena. Foi muito bom dar esse mergulho. É um gênero que eu pratico há séculos, a crônica, que eu sou cronista há muito tempo. Mas eu tenho estudado do Machado de Assis até os cronistas de agora, os cronistas de internet, foi muito valioso, passando ali pela Clarice Lispector cronista, a Clarice Lispector conselheira sentimental, escrevendo uma coluna no Jornal do Brasil, a Raquel de Queiroz, a geração toda do Rubem Braga, com Rubem Braga, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos. Tem muita gente boa, né? Então, fazer essa viagem toda aí, e eu me aprofundei, eu procurei reler bastante, ficar minimamente capaz para passar esse conhecimento, né, para os alunos, e a interação mesmo com os inscritos lá, com os alunos, foi muito legal. Num modelo que a gente está vendo agora, nas janelinhas, né, pelo Zoom. Mas foi incrível, foi uma experiência que eu acho que foi uma das, além da nossa aqui, da experiência familiar com crianças e tal, essa foi uma experiência profissional inédita, porque eu sempre fiz muita coisa no bate-papo, nos Sesc da vida, em escola, mas alguma coisa com uma ideia de aula, de oficina, foi a primeira vez. E calhou de fazer agora em plena quarentena. Mas isso é uma coisa que eu quero viver mais, essa experiência de tentar passar um pouco do que eu sei, né, de conhecimento. Isso
eu quero repetir o máximo possível. Que bom, então continue compartilhando. A gente falou de dica de leitura, mas aí tem Sertão Japão, tem agora que você lançou com esse trio sensacional, né? Mostra de novo aí pra gente, por favor. Tem Big Jato, tem tanta coisa bacana aí. Olha aí, mais uma dica aí também. Chico Sá, muitíssimo obrigada. Foi muito bom, muito valioso conversar com você também. Adorei, um beijo grande, muito obrigada. Eu que te agradeço, foi demais. Muito obrigado. Qualquer coisa é só chamar. Oba, então vamos chamar mais. Tchau, tchau, beijo, obrigada. Tchau, até mais. Tchau. E eu também agradeço a você que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever essa conversa com o Chico Sá ou outros programas, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.